Então vamos lá? Bom, no Brasil, agora mais do que nunca, mas sempre que a gente pensa na solução dos problemas financeiros, vem alguém e começa com a história: e se eu ganhasse na loteria, né? E agora ganhar no jogo do Tigrinho. Ainda bem que ganhar no jogo do Tigrinho pelo menos é impossível, porque aí fica mais fácil que ninguém fica contando história de quando ganhou, né? Mas na loteria, muita gente já ganhou, e eu falei aqui pra vocês algumas vezes, né, que isso não muda a vida de absolutamente ninguém, que normalmente as pessoas que ganham na loteria, elas acabam perdendo todo o dinheiro que elas ganharam, exatamente por não ter uma consciência de como administrar. Porque uma coisa é você começar a ganhar seu dinheiro ali devagar e aprender a construir uma fortuna, e outra coisa é da noite pro dia você acordar com sei lá quantos milhões na sua conta. Parece um sonho, e é mesmo, mas acaba que se você não souber mexer com essa quantidade de dinheiro, a chance de você voltar a ter o mesmo dinheiro que você tinha antes de ter vencido na loteria é gigantesca. O mesmo acontece com a maior parte dos herdeiros que não foram bem instruídos. Se você tem um filho que não sabe lidar com aquela quantidade de dinheiro que você acumulou, a tendência é que ele acabe perdendo esse dinheiro todo, né? No Brasil, a gente inclusive tem um cara que foi dono do Copacabana Palace e morreu sem nenhum centavo no bolso. Jorginho Guinle. Tem até um livro dele muito interessante chamado Só se vive uma vez. Não dá pra dizer, pelo menos, que não aproveitou a vida, né? Dizem que ele ficava com mulheres de Hollywood, sei lá o quê, botou um elefante dentro do Copacabana Palace. Coisas bem curiosas ali o Jorginho Guinle fez. Recomendo que você pesquise depois sobre o livro. É um bom livro de se ler e uma boa forma de não cuidar do seu dinheiro, talvez. Talvez é o melhor conselheiro sobre o que não fazer com a quantidade absurda de dinheiro. Mas eu decidi reunir aqui alguns casos de vencedores da loteria que perderam absolutamente tudo o que ganharam e contar a história de cada um deles pra gente conhecer um pouquinho mais. Talvez você já até tenha visto algum deles aí nessas matérias da Record, né? São matérias clássicas aí que eles faziam com vencedores de loteria. Até a Globo copiou depois, mas as da Record são as melhores. A gente vai até usar alguns cortes aqui, porque tem cortes que só a Record consegue fazer. Então, a Record, vocês podem desmonetizar meu vídeo aí, ficar com a monetização, que eu tô interessado em espremer a laranja, que é o conteúdo, e fazer as pessoas verem essa história, porque é educativo. Não tem jeito de fazer isso aqui sem roubar vídeo da Record. É impossível. Então pode roubar. Tá? O negócio é o seguinte. Primeiro caso, Antônio Domingos, talvez você já viu a cara dele, é esse rapaz aí. E ele tem uma cara tão boa, né? Maravilhoso. Então ele ganhou em valores atuais aí, o equivalente a uns 190 milhões de reais. Na verdade, não dá pra saber muito bem o valor que foi, porque foi ali na década de 83, o Brasil tava passando por aí inflação, etc. Mas corrigiram o valor, por exemplo, os 30 milhões. Só que quando a gente vai fazer uma correção mais geral ali, de quanto dinheiro ele gastou, parece ter sido muito mais dinheiro do que o que realmente chegaram na conclusão naquela época. Então, entre 30 e 190 milhões, ninguém sabe exatamente qual o número aí, mas foi basicamente isso. De toda forma, muito dinheiro que o Antônio Domingos ganhou quando ele tinha 19 anos. A primeira coisa que ele fez foi contratar seguranças, né, para ele ali. Começou a gastar muito dinheiro em festas, luxo, pegava avião, ia de um lado pro outro, disse que comprava carro quando acabava a gasolina, ele largava. Então era, assim, realmente a coisa mais absurda que você pode fazer. Vê aí o que ele fazia com dinheiro, segundo palavras dele mesmo. Infelizmente, fui morar em hotel, gastava com mulher, cardápio de mulher, usava carro, jogava fora, roupa descartável, tudo era descartável. Então, assim, hoje em dia o Antônio trabalha como garçom e o pior de tudo, cara, dessa história pra mim é que no final do vídeo ali, quando a Record pergunta pra ele o que ele se arrepende, aí ele fala que não comprou uma casa pra mãe dele. É sério, ele achou todas essas prioridades na vida, menos comprar uma casa pra mãe dele, e a mãe dele agora ainda vive de aluguel e ele mora com a mãe. Então assim, Antônio, pelo amor de Deus, Antônio. Não precisa nem falar, né, qual que é a lição aqui. Se o Antônio tivesse se planejado, né, investido esse dinheiro todo em um fundo de investimento conservador, em qualquer coisa, vou mostrar pra vocês aqui. Olha que interessante, né? Se a gente pegar aqui, quanto dinheiro ele ganhou lá, vamos equivaler, vamos pegar o menor valor possível, são esses 30 milhões, e vamos investir R$0, e o Antônio simplesmente deixa isso na coisa mais conservadora de todos os tempos. Lembrando que nesse período o Brasil teve, gente, Selic de 20, teve Selic de 17, mas eu vou considerar aqui 12% ao ano, depois, né? Lá de 1983 até aqui, Jesus amado Antônio. É bom nem o Antônio ver esse vídeo, porque dá até depressão. A gente não tem que se julgar tanto pelos nossos erros, né? Não precisa julgar pelos acertos. Difícil achar os acertos do Antônio. Então, 41 anos aqui. Se ele tivesse gastado metade, atualmente, da rentabilidade disso aí, que seria volumes absurdos de dinheiro, ele ainda teria hoje 327 milhões de reais. Tem que ser muito burro. Burro não. Burro não. Burro não. Ele é despreparado. Cara. Ele não tinha informação, cara. Isso é normal. E isso é o mais possível de acontecer. Não tinha nosso canal, não tinha lugar nenhum ainda. Então, as pessoas são mais comum o que acontecia naquela época, né? Grandes fortunas geradas. Quem não tem a história de um tio que era pra ser rico, mas vendeu os terrenos e trocou num carro? Alô, Max. A gente vê muito esse tipo de história. E aí é isso que eu quero mostrar pra vocês. Parece que você conseguiria fazer muito melhor que isso sem informação nenhuma, né? Eu deixo no sei lá na onde, na poupança. Mas quando você tem essa quantidade de dinheiro, vai ter
tem um monte de gente te ligando, te assediando pra você fazer. Você não vê os vídeos aí agora, todo dia alguém perdendo 10 milhões, 5 milhões com os assessores de investimento, commission based aí. Já postei a história aqui de gente perdendo quantidades absurdas. Todo dia é um processo novo. Por quê? Você vai confiar em alguém que acha que entende de dinheiro ali e quando você vai ver, lascou, né? Então tem o caso do Fredolino Pereira. Fredolino Pereira, eu já tenho um pouco mais de preocupação, um pouco mais de dó com ele. Ele ganhou o equivalente a 10 milhões de reais recente, em 2018. Ele já tinha 71 anos, estava aposentado, ou seja, esses 10 milhões era para ter feito uma grande diferença na vida dele. Porque se a gente vem aqui, ó, coloca esses 10 milhões investidos desde 2018 aí, não, vamos colocar 10 milhões na taxa de juros aí, beleza? Vamos usar o mesmo os 12% aí, e ele já era aposentado, tá? Então já vivia com muito menos que isso. A gente pode vir aqui na tabela, em vez de no gráfico. Se você quiser acessar essa calculadora, é só digitar calculadora juros compostos investidor sardinha. Teria recebido de juros aí, investir nisso num investimento conservador, né? Até porque a Selic lá na época estava até melhor. Mas teria recebido, tá dando 94 mil aqui, com CDBzinho, sabe o quê? Vamos colocar no investimento ruim, para ele viver aí com 25 mil por mês e reinvestir o restante na fortuna que ele teria nesses 6 anos. Teria pelo menos aí, ele ganhou 10 milhões, teria pelo menos uns 14, 15 hoje em dia, né? Atualizados aí. Simplesmente gastando uns 20 mil por mês e ainda teria essa grana. Mas o que aconteceu? Ele ganhou lá, tentou investir na criação de uma funerária. Pegou 10 milhões, tentou investir na criação da funerária. E, infelizmente, ele foi vítima de um golpe financeiro. O sócio dele desapareceu com todo o dinheiro e o Fredolino ficou sem nenhum centavo. Apesar da boa intenção, né, em investir, ele confiar cegamente em outra pessoa para cuidar do dinheiro dele, acabou sendo um erro completamente fatal. Aí o que a gente aprende, né? Que se ele tivesse simplesmente seguido investimentos mais conservadores, tivesse acesso a algum nível de informação financeira, cara, isso jamais teria acontecido. Ele estaria hoje aí com 130 mil de renda. Imagina que tristeza que é você ganhar numa loteria, que é a parte mais difícil, confiar em alguém e perder todo o dinheiro. Então, fica aí o aviso para você, né? Não confie no seu sócio que quer abrir uma funerária. É importante isso aí. Aí a gente tem o terceiro caso, que é do Alvino Ferreira. O Alvino aprontou. Isso é triste. Isso é foda. O Alvino Ferreira, ele tinha ganhado mais ou menos 1,1 milhão de reais, né? Lá naqueles idos de 1971. Então, assim, ele ganhou uma graninha legal ali. E a história dele seguiu um padrão comum, né? Ele gastou toda a fortuna com amigos, festas e luxo aí. Em menos de 5 anos, ele já não tinha absolutamente mais nada. 5 anos, foi embora o dinheiro dele. Se ele tivesse investido esse dinheiro lá nessa época, não vou nem calcular, porque o Alvino ficar sabendo disso aí da depressão, mas assim, dá pra dizer com segurança que o Alvino, hoje em dia, se ele tivesse gastado uma boa parte daquele dinheiro ainda, né, ao longo, gastando juros ali, ele ainda conseguiria ter aí pelo menos uns 100 mil por mês hoje em dia, gente. Esse dinheiro virou muita coisa, porque a gente passou por taxas de juros muito expansivas e etc. Então, o Alvino teria tido um grande valor. E aí, a hora que a ignorância financeira pega, né, porque depende também. Se o Alvino tivesse deixado o dinheiro somente na poupança, que é o que muita gente diz que faria, para não ter risco de nada, teria perdido tudo no plano Collor. O Alvino teria que ter feito uma diversificação legal em investimentos internacionais, talvez até em alguma coisa muito mais legal, porque o Brasil, na época, era um país um pouco mais fechado também economicamente, era coisa meio complicada. E as coisas custavam muito caro. Então, essas coisas importadas, internacionais, nessa época, custavam muito caro, e é por isso que você fala, velho, como é que esse povo gastou tanto dinheiro? Mas pra você ter uma ideia, tem um amigo meu, aqui de Goiânia, o nome dele é Tião. Ele trabalhou muito tempo com um mercado de helicópteros, etc. Ele me contou que ele comprou a primeira aeronave dele quando ele ganhou um concurso e que ele ganhou uma Kawasaki, aquela moto. Ele trocou uma Kawasaki por um avião. Você imagina quantas coisas não eram caras naquele período. Raul, mas como assim uma Kawasaki por um avião? É que já existia a Embraer era um fabricante nacional de aeronaves, mas lógico, não é um avião gigantesco, né? Incrível, né, gente? Mas a Kawasaki era uma moto que não chegava até aqui. Quando o Brasil era fechado ali, você não podia importar muita coisa, você não podia importar computadores, etc. Isso foi assim até o plano Collor ali, tá? Até o Collor. Uma coisa que ele fez foi abrir. Inclusive, no Brasil, você não tinha videogames. Quem é mais velho aí, você vai lembrar do Phantom System. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Você tinha ali o Phantom System, você tinha que era compatível com os cartuchos da Nintendo, mas não era o Nintendo, era tudo falsificado no Brasil da época, que a gente estava tentando seguir mais ou menos o que a China seguiu, né? Fecha tudo, começa a fabricação própria, primeiro copiando, e depois melhora. Só que aí a gente abriu o mercado e aconteceu que as marcas chegaram aqui depois, mas você imagina que dava para trocar por esse valor. Então era muito mais fácil gastar o seu dinheiro, né? Muito mais fácil gastar mesmo, porque se você comprasse coisas importadas, o dinheiro ia embora na velocidade rápida. E aí você pensa que esse caso é só de brasileiro. Ah, brasileiro é burro, né? Mas não. Aqui você tem o Gerald Muswagon, né? É um canadense que ganhou 10 milhões de dólares, mas gastou tudo em festa, carros e presentes. Ele acabou tirando a própria vida depois de se afundar em dívidas. Você tem a Sharon Tirabassi, do Canadá também, ganhou 10,5 milhões de dólares, gastou toda a fortuna em
extravagâncias, acabou vivendo de forma humilde aí depois de uma década só. Então, se a gente pegar aí só quanto que eles teriam, né, por mês hoje em dia, se eles não tivessem feito merda, um investimento conservador aí de 1% ao mês, o Antônio Domingos estaria recebendo pelo menos 1,9 milhões, o Fredolino Pereira estaria ganhando 130 mil mensais aí e teria ainda muita grana na conta, tá? Pelo menos uns 15 milhões, se você considerar que ele gastou boa parte ao longo da vida, mas não foi perdulário. O Alvino Ferreira com os 10 milhões aí estaria ganhando pelo menos 100 milzão também, pelo menos de renda, né? Não poderia gastar tudo isso, mas é isso. Esses números mostram aí pra você como que o conhecimento financeiro, ele pode transformar completamente o que vai acontecer. Porque muitas vezes você vai pensar, eu não tenho esse prêmio da Mega Sena. Não tem um prêmio da Mega Sena, mas pode ter um lote da sua família, pode ter uma casa, que agorinha pode virar alguma coisa. Essa gestão financeira, uma fazenda, a gente até criou um canal só pro agro por causa disso. Uma fazenda ou alguma coisa, essa gestão financeira pode fazer com que você construa também o seu patrimônio, mas que caso algo extraordinário aconteça, ou que você consiga se equilibrar durante um tempo, né? Porque muitas vezes o seu dinheiro não veio da noite pro dia, mas tem gente que ganha, poxa, 50 mil, 70 mil reais, ó, há anos, né? Ou ganha 20 mil há anos e até hoje não chegou a ter milhões de reais, porque fala, nunca teria funcionado pra mim. Então, eu quero até que vocês utilizem essa calculadora aqui pra vocês verem como é que é isso, olha só. Essa é a calculadora da aposentadoria. Olha que interessante. Então, você vai colocar aqui quanto você ganha por mês. Por exemplo, eu ganho 20 mil. Quanto você já tem investido, né? Vamos supor aí que você tem, tenho 30 mil investidos aí, eu não tenho nada, né? A maioria não tem nada, vamos considerar a realidade do brasileiro. E ganha 20 mil por mês, tem um pouco aqui no canal, mas também não tem tanto, vamos diminuir para 12. Raul, mas pouca gente no Brasil ganha 12 mil. Não entre vocês, porque a gente faz pesquisa com frequência, tá? Então vocês são todos riquinhos. E com quanto de patrimônio você quer se aposentar? Você pode colocar aqui, eu quero me aposentar com uns 3 milhões, né? E quantos por cento da sua renda você investe? Tem que investir pelo menos 25% da sua renda aí. Você pode investir até mais, né? Tem gente aí que pode, vou investir 40, mas eu vou colocar aqui 25. Com a sua idade atual, vamos supor que você tem uns 30 anos, e com quantos anos você quer se aposentar? Com 70. Então você tem 40 anos de investimento. Quanto que é a rentabilidade projetada? O que eu coloco aqui, Raul? Pode colocar aí 8% para incluir a inflação, e se você não quiser calcular a inflação, pode colocar mais. Eu vou colocar 8% aqui para já incluir a inflação, né? Para já descontar a inflação, que é a perda que o dinheiro vai ter ao longo dos anos. Quanto você pretende gastar por mês como aposentado? Um cara ganhava 12, pode gastar uns 15 aí, que é mais até do que ele ganhava. Não, mas agora ele não tem que investir, então não, né? Tem que tirar 25% dos 12 aqui, não é isso? Que é o dinheiro que você tem hoje. Você pode gastar 9 mil aí, sem se preocupar. Vamos ver se vai dar. Aí ele vai fazer a calculadora para você. Então você passou da sua meta, você vai chegar com 6 milhões ali, vai deixar 11 milhões de herança, né, baseado numa expectativa média de vida interessante aí, você vai poder gastar uns 62 mil por mês aí, para o seu dinheiro nunca acabar. Você passou 6 milhões da meta. Então, você vai se aposentar com 9 milhões de reais e ainda vai poder gastar legal aí. Esse 62 mil não é o dinheiro que você vai poder gastar exato. Pode considerar que você vai poder gastar uns 40 mil, porque aqui a gente coloca para você moer, né? Para não deixar muita herança, mas aqui você vai querer deixar uma herançazinha maior, então pode considerar isso aí. Raul, eu quero aprender a fazer esse planejamento para minha vida, né? É isso que eu quero para minha vida. Quero chegar nesse lugar dessa maneira. O que eu posso fazer? Acessa aí alvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, preencha aqui para mim esse questionáriozinho, que eu vou te ajudar a se organizar financeiramente para atingir esse ponto aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para sua vida. Se você quiser também ajuda com patrimônios maiores, pode preencher o mesmo formulário, mas quando você concluir, ele for falar com o especialista, fala assim, eu sou rico, então além do treinamento eu precisaria de alguém para me auxiliar aqui no meu dia a dia com o meu dinheiro, tô com herança para receber, ganhei na Mega Sena, pode colocar aí pra gente que a gente te ajuda. Lembrando que a UVP é a única escola do Brasil que, se você concluir ela e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Beijão pra vocês. E agora eu vou responder perguntas. Pra fingir que acabou, aí a pessoa tudo vai embora, aí o que eu faço? Respondo pergunta pra valorizar aquela pessoa que fica até o final. Mas tá de perseguição com quem não fica até o final? Tô. Pergunta, no meu caso aqui no interior de São Paulo, o apartamento que eu alugo vale 280 mil, paga aluguel de 1.400. Eu fiz a mesma simulação e deu que vale a pena continuar investindo e alugando. Será que eu fiz certo? Provavelmente fez certo, sim. A calculadora, né, do alugar ou investir, no geral, ela vai considerar o que é mais interessante financeiramente. O que você tem que avaliar também é se no psicológico pode fazer sentido isso para você, porque não ter uma casa, gente, não é uma coisa simples e trivial. Se você tem uma família, se acontecer alguma urgência, a gente vê aqui que as coisas podem acontecer, você pode perder o emprego, pode estourar algum problema na economia do país e você ficar ali numa situação muito ruim, né? Então, eu preferiria, se eu tiver uma família, ter
uma casa própria. Agora, se não tiver, não, cara, é tranquilo, né? Pode morar com os pais de novo, tudo tranquilo ali. Numa situação de catástrofe, ninguém tá falando que vai acontecer. O Robinson Jorge 6810. Raul, eu vou fazer uma pergunta um pouco ridícula aqui, mas o que significa a queda da bolsa? É um evento onde todas as ações caem no mesmo instante? Normalmente um evento onde as principais empresas do Brasil estão se desvalorizando. Daí a gente chama de queda na bolsa de valores. Mas não é uma pergunta ridícula, não. Uma boa pergunta. Gabriel Franco 7868. Uma pergunta aqui, Sérgio. Eu tô querendo aposentar cedo. Aquele esquema delícia de juntar uma grana e viver dela. Mas também quero comprar um apartamento. É melhor esperar, juntar meu dinheiro e ir pagando o financiamento e até juntar o dinheiro para a entrada depois? Ou melhor eu tirar um tanto agora para dar a entrada, uns 200 mil, e voltar a juntar dinheiro a partir disso, juntando um pouco menos por causa das parcelas do financiamento? Hoje em dia, tenho 500 mil e para aposentar ainda tem que juntar bastante. Queria chegar pelo menos em 2 milhões. Então, mas não falta tanto assim para você chegar nos seus 2 milhões, né? Tudo depende, gente, de um estilo de vida. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui uma conta, porque nesse ali eu fiz por que é burrice viver de aluguel, pensando que a maioria de vocês tem família e etc. Mas aqui, se você considerar que você tem 500 mil, e pelo que você falou, você investe bem, né? Você tem cara de novinho e tem 500 mil, então vamos por aí que você invista mais uns 4 mil, ou menos, 2.500, sei lá. Deve investir mais para ter esse tanto de dinheiro com a cidade. Se você considerar aí qual a distância que você tá, né, dos 2 milhões aí, você tá 13 anos, né? Olha essa carinha de jovem que você tem aqui, aos 13 anos você tá. Se você tem uma boa estrutura financeira e você pensa, pô, eu quero viver de renda, quero ser meio nômade e tal, não quero fixar em nenhum lugar, pode fazer sentido para você continuar no seu plano de chegar nessa quantidade de dinheiro. Só lembra do risco que envolve esse plano. Então, se você mudar de ideia no caminho para ter família e etc., se você já tem mais de 30 anos e tá só vivendo de sonho, etc., eu começaria a considerar talvez a compra de um imóvel, porque eu acho que se você passou dos 30 anos, como eu falei naquele vídeo, é importante você ter algum nível de solidez, porque normalmente é nessa idade que o povo cisma de arrumar família. Aqueles que são mais responsáveis, né? Porque os que são mais da zoeira, igual o Vandim, já tem 6, 7 filhos espalhados pelo país, não tem muito essa preocupação também, né? Vive do dízimo. Paga as pensões direitinho. Mas vive do dízimo. Fica que o Vandim, se ele ganhar 100 mil, ele vive com 10. É isso. Por quê? Porque tem que pagar as pensões, né? É isso. Se quiser candidatar aí a receber pensão do Vandim, tá? O link tá na bio. Tchau.